Olá, amigos. Chegamos à lição número 2, na parte de terça-feira, do dia 5/10, falando como Deus abençoou o povo e como isso devia ser motivo de gratidão. Quando um caminhão descarrega areia, ele pode fazê-lo de duas formas. O funcionário pode pegar uma pá, subir em cima do caminhão e ir despejando pasada por pasada. Ou o caminhão levanta a carroceria basculante e despeja tudo de uma vez. Quando nós estamos para receber as bênçãos de Deus, nós podemos receber as bênçãos de duas formas, em pequenas pasadas ou de uma só vez. Porém, nós temos que ser inteligentes com respeito a isso. Deus nos promete sempre grandiosas bênçãos e Ele diz: vou abrir os celeiros do céu para vocês. O povo de Israel estava começando a descobrir que a obediência levava o povo a grande sucesso. E foi isso que Moisés quis mostrar ao povo ali nos limites da terra prometida. Por isso que o povo de Israel recebeu bênçãos e Moisés estava dizendo para eles que deveriam agradecer a Deus e louvar ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Deus, inclusive, fez uma multiplicação de pessoas de forma impressionante. Pergunta número 3. Na bênção que Moisés mencionou ao povo, o que se pode ver de especial diante do fato de eles terem vagado por 40 anos no deserto? Mesmo com a punição divina, o que Deus fez ainda com o povo? Vamos ver o texto bíblico, Deuteronômio 1, verso de 9 a 11, Moisés diz assim: e no mesmo tempo eu vos falei dizendo, eu sozinho não poderei levar-vos. Porém, o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e hoje vocês são uma multidão maior do que as estrelas do céu. O Senhor Deus dos vossos pais vos aumentou ainda 1000 vezes mais do que sois, e o Senhor vai continuar vos abençoando. Olha a resposta para a pergunta: que bênçãos Moisés mencionou ao povo, apesar de terem vagado 40 anos no deserto? A resposta: o que podemos ver é que mesmo diante da disciplina que sofreram de Deus, eles, através da graça divina, conseguiram ainda ter bênçãos assim maravilhosas, bênçãos de superação, bênçãos de assim aumento de povo, de população e, sobretudo, bênçãos divinas de que eles não se desgastaram no deserto. Isso foi assim maravilhoso para aquele povo, tá? A graça divina, ela é maravilhosa porque mesmo diante da punição, Deus não se esquece do seu povo, não se esqueceu do seu povo e foi dando para eles aquilo que era melhor. Deus foi cumprindo os seus propósitos, de maneira que esse propósito cumprido foi aumentando a confiança no poder divino, foram aumentando as manifestações de glória ao Senhor, e o povo, ao chegar nos limites da terra prometida, eles poderiam ver agora que pela segunda vez Deus dava a eles uma chance maravilhosa de confiarem plenamente no poder divino para a conquista da terra. Moisés mostrou a eles que a adoração e a gratidão era algo que deveriam ter sempre diante do Senhor nosso Deus. Isso nos ensina a olharmos hoje para as bênçãos que Deus tem dado à sua igreja, bênçãos de prosperidade, bênçãos de direcionamento, bênçãos de crescimento, e assim nós ficamos animados para mostrar ao mundo que existe um Deus poderoso que tem um dia marcado para Jesus voltar. Nós não sabemos quando. Por isso, a nossa prece é anunciar para as pessoas, porque quando existe uma pandemia e as pessoas não têm, assim, condições de decidir entre o bem e o mal, e entre preparar-se ou não preparar-se, as pessoas precisam ter conhecimento de que Deus precisa que as pessoas tomem decisões. E por isso que Deus tem nos abençoado como igreja e tem nos abençoado como um povo que está crescendo. Ellen White, ao falar sobre isso no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 162, ela escreveu o seguinte, ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos do nosso progresso até o estado atual. Ela dizia assim: posso dizer, louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Somos agora um povo forte. E se pusermos nossa confiança no Senhor,
nós estaremos lidando sempre com o sucesso, porque estamos falando e lidando com as verdades da palavra de Deus. Tudo temos a agradecer, escreveu Ellen White. Mensagem escolhida, volume 3, página 162. Pergunta 4. Com o crescimento do povo através das bênçãos divinas, como Moisés conseguiu superar e dirigir o povo? O povo era muito grande, havia muita gente, havia muitos problemas para serem resolvidos. Como Moisés conseguiu dirigir esse povo? A resposta está em Deuteronômio 1, 12 a 17. Moisés disse, como suportaria eu sozinho os vossos fardos e as vossas cargas e as vossas contendas? E por isso, para suportar tudo isso, tomei chefes de vossas tribos, homens sábios e experientes, para que eles pudessem me ajudar, e eu os coloquei por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, por capitães de 100, por capitães de 50 e por capitães de 10. E no mesmo tempo mandei a vós juízes, dizendo, ouvi a causa do povo dos vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está entre vós. Ouvireis assim, tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo será sempre de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, trazei-me para que eu a possa ouvir. Então, para a pergunta, como Moisés conseguiu levar o povo e suportar a carga? Resposta: como o povo cresceu e ficou numeroso, Moisés foi orientado pelo sogro dele a distribuir sua responsabilidade com juízes e com pessoas, líderes que pudessem estar ouvindo o povo, julgando as causas e assim aliviando a carga de Moisés. Jetro foi um homem inspirado por Deus. Ele disse assim para Moisés, você vai morrer. Se você não distribuir a carga que você tem, você vai morrer. Você está fazendo o povo sofrer, fazendo essa fila longa para que você possa ouvir a causa de cada um. Então, reparte essas pessoas em grupo de milhares, de 100, de 50, de 10, e coloque pessoas, juízes, que ouçam essas pessoas e julguem a causa. E aquela que for muito difícil, traga para você. Por isso que Moisés disse, por isso eu coloquei essas pessoas para que eu pudesse suportar a carga de levar vocês pelo deserto. Então, uma nação no deserto se tornou uma nação organizada. E é importante que o povo aprendeu a olhar para Deus. Houve um ministro, um pastor, que se tornou capelão do exército americano. E ele viajou por muitas partes do mundo. Em 1948, ele foi para o Japão. Ficou vários meses sem ver a família. Até que a família embarcou e foi então para o Japão. Eles, ao chegar no Japão, queriam ver o Monte Fuji, que é o monte mais famoso, é a paisagem mais linda. É um monte onde ele tem uma espécie de um colarinho de neve. E fica ali como se fosse uma neve eterna. Eles queriam ver esse Monte Fuji, mas houve cerração por várias semanas. Um dia, felizmente, de forma assim repentina, o sol saiu e podia-se ver assim ao longe o Monte Fuji com o seu colar branco de neve eterna. As pessoas ficaram impressionadas, tiraram fotos e ficaram felizes com aquela vista, com aquela paisagem. Moisés, enquanto o povo estava no deserto vagando por 40 anos, Moisés foi ajudando o povo a olhar para cima e ver então o monte de Deus, a glória de Deus. Jesus um dia no Calvário também resolveu retirar a nuvem que encobria a glória de Deus dos nossos olhos, porque nós estávamos imersos no pecado. E foi no Monte do Calvário que Jesus iluminou a nossa vista para que nós pudéssemos ver a glória de Deus através da morte do Senhor Jesus Cristo, nos salvando do pecado e da corrupção. E agora nós estamos como uma igreja organizada, assim como o povo foi organizado. Algumas pessoas gostam de uma igreja desorganizada, mas Deus gosta da organização. O apóstolo Paulo, quando pregava, ele deixava as igrejas organizadas, com líderes, com pessoas que pudessem assim orientar. Tanto que Paulo diz, cuidado, quando eu partir, vão penetrar entre vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Pessoas com heresia destruidora. E Paulo colocava pessoas, líderes específicos para coordenar a igreja, ajudar a igreja a crescer. Hoje nós temos uma igreja bem organizada, uma igreja que tem educação, uma igreja que tem a parte de saúde, que tem a parte do Ministério das Mulheres, Ministério da Criança, desbravadores. É uma igreja organizada, graças ao bom Deus. Uma igreja que está crescendo muito pelo poder de Deus. Por isso, a igreja hoje tem direção. A igreja hoje, ela sabe exatamente para onde vai. Se você estiver no Polo Norte,
você vai perceber que a expressão andar em círculo é uma expressão bem comum no Polo Norte. Porque você não consegue definir uma paisagem, é tudo branco. Tanto o céu como a terra é tudo branco, é gelo e as nuvens. Então, quando se olha para o horizonte, é uma coisa só. Então, é preciso as pessoas que vão caminhando no Polo Norte, que eles façam pequenas marcas e vão colocando assim aqueles marcos para que eles possam então saber onde estão andando. Algumas vezes é preciso cavar fundo para ver se a pessoa está em cima da água, do mar ou em cima da terra. E isso é importante, a pessoa demarca aquele local para que as pessoas que venham atrás saibam exatamente também o caminho que estão seguindo. Porque se não fizer isso, daqui a pouco a pessoa faz um círculo e volta para o mesmo lugar, não vai a lugar nenhum. O povo de Israel estava andando no deserto e Moisés pediu que eles fossem marcando, colocando pequenos pilares para que eles pudessem saber o lugar que eles haviam passado. E dessa forma, eles fizeram uma espécie de uma caminhada para chegar de volta na terra prometida. Não foi uma caminhada assim solitária, nem uma caminhada sem sentido. Foi uma caminhada dirigida pelo Senhor nosso Deus. A igreja hoje está caminhando e está assim seguindo os marcos antigos. Aquilo que os pioneiros descobriram da vontade divina, eles foram então relacionando e foram marcando para o nosso entendimento. Provérbios 22, 28, o sábio Salomão diz assim: não removerás os marcos antigos para que você não erre. É importante não remover aquilo que se tornou princípio, se tornou assim bom para a nossa igreja. Algumas pessoas querem remover algumas restrições, algumas leis, algumas coisas que servem de parâmetro para a nossa igreja, mas temos que entender que a vontade divina deve ser sempre seguida, porque é assim que a igreja cresce, organizada. Por isso, se você ficar indeciso hoje entre bênçãos recebidas e bênçãos a receber, existe uma forma boa para você mencionar, que é: seja grato sempre a Deus por tudo. E hoje nós somos gratos a Deus pela igreja que está crescendo e porque nós temos direcionamento divino e estamos caminhando na direção da volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, nós estamos atentos aos sinais que estão ao nosso redor. Sinais antigos que foram deixados pelos pioneiros e sinais modernos, sinais da volta de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, como abençoou o povo que esteve no deserto e que estava seguindo para a Canaã terrestre. Nós estamos seguindo para a Canaã celestial. Que haja uma bênção para a tua vida, para a nossa vida como igreja. Deus querido, obrigado, porque o Senhor tem dirigido a tua igreja, o Senhor tem colocado direcionamento, liderança e organização. Obrigado por isso, obrigado porque nós, através disso, podemos definir exatamente onde estamos e para onde estamos caminhando e como a igreja deve crescer através da conversão de alma, que será então fruto do trabalho dos teus filhos que estarão trabalhando para anunciar a tua breve volta. Obrigado por isso, em nome de Jesus agradecemos, amém. Fica com Deus, tenha uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. Um beijo no coração. Amém.